Salve galera, começando o podcast da Libertadores. Olha, ontem eu tinha comentado que é, pelo menos dois empates para os times brasileiros, né, que iam jogar na terça, e aconteceu, cara. Um deles até um pouco inesperado, do Palmeiras, mas vamos começar do jogo do River contra o Cruzeiro, né? Os dois times, os dois brasileiros, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras, foram jogar na Argentina. Claro que a parada do Cruzeiro era muito mais complicada, sem dúvida nenhuma. Todo o respeito, né, ao time do Godoy, mas o time do River é o atual campeão, é um time com mais tradição. Então, obviamente que para o Cruzeiro ia ser uma tarefa muito mais difícil. E o Cruzeiro segurou a bronca, cara. O River foi para cima o primeiro tempo, praticamente dominou todas as ações ofensivas, deu muito trabalho para o goleiro Fábio. Claro que assim, vamos ser sinceros, né? Nenhuma defesa exuberante, nada fora de série, mas deu trabalho. O Fábio teve que buscar algumas bolas e o River foi para cima, foi buscando, foi contando com é, com a força da sua torcida, com a força de jogar em casa, buscou abrir o placar ainda no primeiro tempo, claro, sempre para tentar dar uma tranquilizada a mais, né? Isso qualquer um, né? Para qualquer time, se você consegue fazer o primeiro gol logo no primeiro tempo, isso já tira um peso, você volta para o segundo tempo com é, o- um fardo a menos e consegue desenvolver melhor seu futebol. Fato é que o Cruzeiro se segurou muito bem, né? Fez a parte dele. O Cruzeiro é um time, já estou cansado de falar e todo mundo já está careca de saber, um time que muito consciente do que tem que fazer em jogos de mata-mata, e dessa vez não foi diferente. Fez o que tinha que ser feito, se defendeu muito bem, a defesa, as bolas que passavam, nada de absurdo. O Fábio conseguiu fazer é, boas defesas. Então, um primeiro tempo mais River Plate, né? Um Cruzeiro bem mais conservador, claro. É, é o que o Mano falou uma vez, né? Esqueci até que jogo que foi. O jogo da Copa do Brasil contra se eu não me engano, foi no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Mano falou, cara, né? A minha vontade é que o time atacasse sempre, né? Mas isso não acontece. Essas coisas não dependem de nós, obviamente. Eu tenho certeza que ele queria um time mais ofensivo para não sofrer tanto, mas o sofrimento não foi um absurdo, né? O segundo tempo o jogo foi mais quente, foi mais interessante. O Cruzeiro chegou a fazer um gol, né? O Marquinhos Gabriel recebeu uma belíssima bola, chegou a marcar o gol, mas aí o VAR revisou e anulou o gol. Cara, um gol muito duvidoso na minha opinião, tá? Pelo menos a minha visão, vendo da TV, das câmeras da televisão, para mim não estava impedido. Mas enfim, né, os árbitros de vídeo contam com recursos ali, eles têm uma tecnologia, provavelmente conseguem desenhar uma linha. Claro que isso não é garantia de sucesso, a gente viu isso no jogo de São Paulo e Chapecoense, né? O gol do Gum não estava impedido, mas enfim, é, é, isso não afetou em nada o resultado, né? Falando do jogo de São Paulo, não afetou em nada o resultado, só para comentar aqui que é um típico lance passível de erro. Eu acho que para mim, é, é, não sei, a sensação que eu tive era de mesma linha, foi gol legal, mas tudo bem, cara. Assim, eu digo que não afetou o resultado, porque no finalzinho do jogo o River teve um pênalti, né? Um lance que o Lucas Prato foi puxado pelo Henrique e, cara, até um pouco irresponsável, né? Esse lance do Henrique. No finalzinho do jogo, eles vão subir para uma cobrança de escanteio, eles vão subir para a disputa de bola, ele segura a camisa do Lucas Prato, ele não consegue, praticamente ele não consegue pular para disputar a bola. A arbitragem viu, o árbitro de vídeo chamou, o árbitro de campo foi revisar e ele marcou o pênalti, que na minha opinião foi muito bem marcado, mas o Suárez acabou perdendo, cara. Ele foi para cobrar, chutou por cima, bateu, acho que resvalou até no travessão, né? Então, que momento, cara, assim, do Cruzeiro, porque é o que eu falei, sai na frente, poderia ter saído com 1-1, né? Então, por isso que eu falei que não afetou muito, assim, o resultado do jogo. Claro que se o gol do Cruzeiro tivesse sido marcado, Suárez perdesse esse gol, o Cruzeiro estaria com uma vantagem de um gol, mas aí não vamos ficar falando de si, né? Eu acho que o empate foi bom, ficou de bom tamanho, assim, era pelo menos
o que eu tinha comentado ontem, cara. A expectativa é que o Cruzeiro, até porque pega o River em casa, o atual campeão, jogar na Argentina sempre difícil, catimba dos torcedores é muito forte. Sair com um empate é um resultado muito interessante e o Cruzeiro conseguiu fazer esse resultado. É claro que jogar em casa não é garantia de nada, né? Não é garantia de sucesso, não é garantia de vitória. É o Cruzeiro que o diga que no ano passado foi para fazer o jogo em casa e não deu em nada, né? Mas é uma vantagem muito interessante, que joga agora em Minas Gerais, joga no Mineirão, conta com o apoio da sua torcida e tem tudo para fazer, tudo, mas absolutamente tudo para fazer uma grande exibição, né? E seguir a passos largos aí para classificação. Difícil, né? Difícil dizer se está com o pé na próxima fase, se não, o River é um adversário indigesto, né? É o típico adversário que consegue crescer em competições como essa, ainda mais né, numa Libertadores, time que tem muita tradição, tem muitos títulos, então o Cruzeiro vai ter sim uma tarefa difícil. Não é vida fácil para o Cruzeiro jogar em casa, é claro que é uma vantagem, mas é uma vantagem mínima, né? É impossível dizer para mim é impossível dizer que é, o Cruzeiro está com o pé na classificação. Não, o Cruzeiro ainda vai disputar e vai ser uma disputa difícil, cara. Vai ter que jogar focado os 90 minutos, porque é um time que não desiste. O time do Rio, mesmo se o Cruzeiro sair na frente, 1-0, é um time que vai buscar até o último segundo, né, um empate e até uma possível virada. O empate, claro, obviamente já classifica o River, então é um jogo muito perigoso para o Cruzeiro. Vai ter que ser muito consciente, claro, é um time muito forte. Já venho falando aqui, Cruzeiro em mata-mata é um time que tem a maturidade lá em cima para fazer esses jogos difíceis. Então é um time muito forte, mas a parada é muito dura, obviamente. Vou ficar falando aqui, tá ficando repetitivo até para mim mesmo, mas é uma parada muito difícil. Né? É um time que é muito equilibrado, é muito consciente, é muito forte mentalmente para competições de mata-mata, mas pega o atual campeão que também é, tá com a cabeça lá em cima, cara. É um time que confiança não falta. Então é um jogo muito complicado, mas acho que está de parabéns. Fez um placar interessante, conseguiu o empate fora de casa e agora tem tudo para fazer o segundo jogo na volta em casa e buscar essa classificação lá do seu torcedor. Então, é, parabéns ao Cruzeiro aí pela, não digo excelente atuação, mas pela atuação que garantiu a esse empate. Falar de Palmeiras, Godoy Cruz e Palmeiras, um jogo que eu tinha falado ontem, cara. Eu estava preocupado com esse Palmeiras, ainda mais se o Felipão escalasse o time titular, aí, esse time que vem jogando há vários jogos já em sequência, e o Felipão fez isso de novo, cara. E mais uma vez, não estou falando aqui que eu sou profeta, nem que isso tenha a ver, que as coisas que eu estou falando têm a ver. Mas mais uma vez o Palmeiras passou perrengue com esse time, né? A zaga do Palmeiras perdida em campo, literalmente perdida, dando muito espaço, errando o bote. Então é aquilo que eu tinha falado, né? Esse time do Palmeiras, esse time titular do Palmeiras, está passando por maus momentos, né? A fase já não é boa, né? Teve um impacto, né, da desclassificação para o Internacional na Copa do Brasil, teve a perda da invencibilidade no Brasileirão, o mesmo time, e aí aconteceu o problema no voo para a Argentina, e aí pega um jogo de Libertadores, um jogo que a torcida exige uma vitória, exige a classificação para as quartas de finais, então vê esse torneio como uma obrigação. Então, um time que foi muito pressionado, muitas questões psicológicas envolvidas, mais uma vez, a questão do voo também impactou muito, né? Eu vi um comentarista no rádio até falando, cara, quando imagina o avião do Palmeiras, se eu não me engano, tentou pousar duas vezes em dois aeroportos e não conseguiu. Você imagina o turbilhão na cabeça desses atletas, né? Que atleta que não pensou, né, no acidente aéreo da Chapecoense, cara? Isso involuntariamente passa isso pela sua cabeça. Isso muito provavelmente afetou o rendimento dos jogadores em campo, mas não só isso, né? Um pouco desmoralizado pelas desclassificações e muito cansado pela sequência de jogos, e isso se comprovou em campo, cara. Um time, mais uma vez vou falar,
time perdido, a dupla de zaga perdida, dando muito espaço, errando cortes, cortes na bola, né, por baixo ou por cima, os laterais dando muito espaço nas costas, os volantes também sem muita participação, deixando a defesa do Palmeiras muito exposta ao ataque do Godoy Cruz, e isso se comprovou logo no começo do jogo. Aos 5 minutos o Godoy Cruz fez o primeiro gol, é, logo depois não, né, mais para metade do segundo tempo, eles abriram a vantagem, fizeram 2-0. Então mostra, e esse segundo gol do Godoy Cruz, né, foi do mesmo jogador, foi do Garcia, né? Ele, cara, o gol foi bizarro, cara. Assim, o primeiro gol já tinha sido bizarro, já tinha sido num erro defensivo grotesco, né? Do Gustavo Gomes. Ele tinha que tirar a bola. O atacante subiu sozinho e fez o gol. O Everton ainda chegou a espalmar na bola, mas acabou espalmando para dentro. Já estava muito em cima para tirar a bola. E o segundo lance, então, foi pior ainda, cara. Ele recebeu sozinho um vazio, um vácuo na defesa do Palmeiras, e ele fez o segundo gol. O Everton não tinha o que fazer, cara. Ele fez o que deu para fazer e não conseguiu defender. O Palmeiras conseguiu diminuir com o Felipe Melo, um lance que o goleiro, para mim, goleiro do Godoy Cruz falhou, né? Ele pulou, ficou no vácuo, a bola sobrou para o Felipe Melo, diminuiu o prejuízo, mas no final do primeiro tempo o Godoy Cruz teve um pênalti, né? O pênalti uma falta cometida pelo Gustavo Gomes, se eu não me engano. Então você vê, a fase não é boa, cara. É um jogador que jogou pela seleção paraguaia. Se eu não me engano, ele perdeu um pênalti na cobrança de penalidade contra o Brasil. E aí você vê um jogador que muito provavelmente desde da Copa América vem passando, né, por essa falta de confiança, e isso vem se provando cada vez mais, né? Perdeu um pênalti na disputa contra o Internacional, não vem tendo grandes atuações e falhou no lance do primeiro gol, cometeu o pênalti que, por sorte do Palmeiras, o Everton estava ligado. Claro que o Santiago Garcia, o cara que já tinha feito os 2 gols, poderia ter feito um hat-trick, poderia ter feito o terceiro, mas ele recuou a bola para o Everton, né? Vamos ser sinceros, uma cobrança horrorosa, e mérito do Everton também, que estava ligado, conseguiu. Aí ele chegou a pular para um canto, mas a cobrança foi tão horrorosa que deu tempo dele tirar com o pé. Então, é, olha, eu vou falar, para mim, talvez um dos melhores jogadores do Palmeiras em campo foi o Everton mesmo, né? Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi para se esquecer, né? Foi um fiasco, né? E eu falei aqui, cara, é, o Felipão, quando ele pôs esse time para jogar o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, ele assumiu que ia pôr um time reserva para jogar contra o Godoy Cruz. Ele não fez isso, ele correu o risco de novo, né? E mais uma vez, o meio-campo defensivo do Palmeiras perdido, absolutamente perdido, um time sem vibração, um time exausto, tá? Essa é a sensação que eu tenho, é um time que está exausto, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Um time sem vontade, um time que está desmoralizado, sem vontade, né? Então, assumiu o risco, mas foi muito feliz esse time do Palmeiras. Eu acho que se tem uma coisa positiva que dá para tirar, é essa força de vontade para virar o jogo, porque no segundo tempo o, o Palmeiras conseguiu ampliar o placar, foi mais perigoso, né? O primeiro tempo foi dominado pelo Godoy Cruz, e o segundo tempo o Palmeiras foi para cima, né? Conseguiu virar a chave, conseguiu se reencontrar na partida, felizmente, né? Porque se o Godoy Cruz faz o gol do pênalti, é, muito provavelmente se encaminharia para uma goleada, né? Sem demérito nenhum, tá? Para o time do Palmeiras, mas o impacto psicológico é tão grande que, para mim, o jogo se encaminharia para uma goleada, mas não foi isso que aconteceu. Uma das surpresas aí da escalação, o Borja conseguiu fazer um belíssimo gol, e uma surpresa porque o Borja já não vinha sendo escalado aí, eu acho que há quase 2 meses, ou 2 meses, ou mais de 2 meses, é por aí, cara. Ele não vinha entrando no Palmeiras, não é escalado, né? Ele não vinha jogando desde há muito tempo, né? Perdeu muita moral com o Felipão, mas aí o Felipão
colocou ele porque o Daverson não estava numa boa fase, nenhum atacante, nenhum centroavante do Palmeiras, diga-se de passagem, vive uma boa fase, e ele arriscou com o Borja e deu certo. É um cara que é leão de Libertadores, né, digamos assim. Cara que se dá muito bem jogando na Libertadores, e dessa vez ele mostrou mais uma vez que é um jogador para Libertadores, ele gosta desse tipo de competição, e deu um giro, fez um belíssimo gol, e o Palmeiras buscou, né, a virada, quase conseguiu uma cobrança de falta do Bruno Henrique, e o goleiro foi buscar, foi no cantinho e ficou por isso mesmo, cara. O Palmeiras vinha saindo de um fiasco para quase uma virada. Então, se tem alguma coisa positiva que dá para tirar desse jogo, que eu acho que tem muita coisa positiva para se tirar, é que o Palmeiras primeiro conseguiu se recuperar mentalmente desses maus resultados. Eliminação de Copa do Brasil, perda de invencibilidade no Brasileirão, o Santos se encostando na liderança, conseguiu virar essa chave, me parece. Né? Saindo 2-0 atrás, conseguir empatar o jogo e quase virar, mostra que mentalmente é um time que tem condições sim de ter sucesso na Libertadores. Então acho que isso é positivo, e outra coisa positiva é os dois gols, né? O Palmeiras vinha de uma sequência de jogos aí incômodas sem fazer gols, e aí conseguiu fazer dois, mas tomou dois de novo. Tomou dois do Ceará, toma mais dois. Então o que tem de negativo é muita coisa. Muita coisa. Esse time do Palmeiras defensivamente já não é um primor, e já não dá para confiar em nada, absolutamente nada. Não dá para pôr a mão no fogo, mas que é um time perdido, cara, literalmente perdido, e muito por conta da sequência. É um time que está exausto, é um time que não teve tempo de sentar, descansar e assimilar a derrota. Né? O Felipão não deu esse tempo, e isso foi ruim, na minha opinião. Tá? Isso está fazendo mal para esse time. Então, agora eu acho que é hora de dar um descanso, cara. Não só para descansar a parte física, mas precisa sentar, precisa digerir tudo o que aconteceu e voltar mais forte. Porque esses jogadores não vêm tendo tempo para isso, não vêm tendo descanso. Né? O Felipe Melo, tudo bem, fez o gol, primeiro gol do Palmeiras, quase fez outro também. Agora que eu lembrei, ele quase fez outro, o goleiro foi buscar. Mas defensivamente o Felipe Melo está muito ruim. Bruno Henrique também muito ruim. O Dudu sequer apareceu nesse jogo, né? O Dudu se talvez um lance, um grande lance, ele participou, mas inexistiu no jogo. E é isso que eu venho falando. A sequência de jogos, o cara pode estar zerado fisicamente, mas mentalmente ele já está desgastado, e isso é óbvio, isso é visível. Né? Então, mais uma vez eu vou falar aqui, cara. Precisa rodar esse elenco. Não tem condições, cara. Um elenco que já não está rendendo mais, não está conseguindo descansar. E mais uma vez, cara, o departamento médico pode falar o que for, né? Nossa, não, eles estão bem, estão zerados, não tem risco de lesão nenhum. Mas eu falei, não é a questão do desgaste físico. Isso, uma sequência de jogos cansa o atleta. Imagina você. Claro que os jogadores não tem jogo todo dia, mas imagina você trabalhar todo dia, sem folga no sábado e domingo, sem feriado, todo dia. Mentalmente você vai ficar cansado, fisicamente você vai estar zerado, mas mentalmente isso vai te derrubar, cara. E isso é isso que eu vejo que está acontecendo com o Palmeiras, principalmente depois de tudo que aconteceu, eliminações, problema no avião. É um time que precisa sentar, que precisa descansar e precisa digerir esses maus resultados, porque senão, cara, vai se complicar. Claro que o resultado foi interessante, foi até melhor que o do Cruzeiro, porque o Palmeiras tem a vantagem de empatar em 0-0 no jogo da volta, pode empatar em 1-1 e ainda se classifica. Mas esse time do Palmeiras agora, falar em empate não é garantia nenhuma, tá? Esse time do Palmeiras não tem condição nenhuma, né, de segurar um empate em 0-0, de segurar um empate de 1-1. Desculpa, torcedor palmeirense, desculpa aí o time do Palmeiras, mas é um time que não dá credibilidade nenhuma para esse tipo de jogo. Né? Há 2 semanas atrás eu ia falar, cara, esse time do Palmeiras vai para esse segundo jogo com a classificação já praticamente garantida, com quase um pé e meio, né, nas quartas de final, porque o que era a defesa do Palmeiras era uma coisa impressionante. Hoje já não posso dizer isso. Hoje eu posso falar, se o Palmeiras jogar para o empate, cuidado. Né? Se for para o segundo jogo pensando em empatar, cuidado, porque a eliminação tá logo aí, cara. Porque, mais uma vez,
Defensivamente, isso a gente fala, vou sempre repetir aqui, falando de uma sequência, né? Na sequência de jogos que a gente vem vendo, sequência de resultados. Esse time do Palmeiras, a defesa do Palmeiras, que já foi o primor, o invejável para qualquer outro time, hoje já não é mais. E hoje é uma grande decepção, para ser sincero. Só não vem tomando mais gols por muita sorte. Porque tem um grande goleiro, e é isso que eu falei. Talvez o Everton é, tenha sido um dos melhores jogadores desse Palmeiras nesse jogo, porque é ele que vem segurando a bronca, cara. E não só nesse jogo contra o Internacional foi gigante, cara. O Internacional só fez um gol porque o Everton segurou a bronca. Então, assim, se não fosse um grande goleiro, você pode ter certeza que esse time teria tomado muito mais gols. O Godoy Cruz teria feito muito mais gols. Então, o Inter também. Então, é, precisa fazer alguma coisa. É o que eu tô falando. O Felipão tá dando sequência e ele falou isso já numa coletiva. Falou, cara, não vamos nos desesperar, senão a gente vai jogar tudo fora o que a gente está fazendo. É, entendo, entendo a postura do Felipão. Ele não quer jogar tudo fora, jogar fora tudo que ele fez, mas tá na hora de mexer, cara. Já não dá mais para continuar do jeito que tá. Tá jogando, já tá beirando jogo de azar, né? Vamos ser sinceros. Tá beirando em aposta já. Então isso não dá para continuar, cara. Um time que quer ser campeão de Libertadores não pode jogar beirando a probabilidade. É um time que tem que dar confiança, que tem que ter credibilidade. Então, fica aí um ponto de atenção importante, né? E, claro, tem total condições. O Palmeiras, é, tecnicamente, o time do Palmeiras é muito superior ao time do Godoy Cruz. Isso não é indiscutível. Mas precisa fazer por merecer, precisa jogar, né, para conseguir essa classificação. Então, mais uma vez, a vantagem é interessante, tem a vantagem de dois empates possíveis, 0-0 e 1-1, mas em falar em empate pro Palmeiras, jogar com o regulamento embaixo do braço pro Palmeiras é, é um jogo de alto risco. O Palmeiras tem que ir para ganhar e pronto, porque pode tomar um gol a qualquer momento, que essa defesa já não dá credibilidade nenhuma. Então, fica aí um ponto de atenção. Espero que o Felipão finalmente comece a fazer o rodízio que precisa, porque os jogadores não estão bem e precisa trabalhar, precisa descansar. Então eu espero que realmente, agora que já perdeu a invencibilidade no Brasileirão mesmo, é, dá um descanso, cara. Precisa rodar esse elenco, precisa pôr esse elenco para rodar porque está precisando, né? E hoje a gente tem jogos ainda muito interessantes. O Atlético Paranaense tem um jogo, uma parada duríssima contra o Boca, jogando em casa. E esse jogo para o Atlético é muito importante. Esse é o jogo que o Atlético precisa fazer o resultado, porque joga em casa. O Atlético é muito forte na Arena Baixada. É, fazer o segundo jogo na Bombonera é muito complicado. Todo mundo fala isso, cara. Eu já fui visitar o estádio, cara. Realmente é um estádio diferente. Então, o Atlético precisa desse primeiro jogo. Claro, é um time que tem a maturidade muito alta, tá com confiança lá em cima. E se tiver que jogar para vitória no jogo da volta, eu tenho total confiança que esse time é capaz. Mas não vamos arriscar, né? O jogo na Bombonera contra o Boca é muito difícil. É um time muito forte lá. Então precisa fazer o resultado em casa, principalmente porque é muito forte. O gramado é um time que está acostumado com o tipo de gramado da Arena da Baixada, então é, precisa desse primeiro jogo, precisa fazer o resultado nesse primeiro jogo. Se quiser ter uma vida um pouco mais tranquila, no jogo da volta, porque não é vida tranquila jogar contra o Boca na Bombonera. O Grêmio joga contra o Libertad, o Grêmio também joga em casa nesse primeiro jogo, também precisa fazer o resultado agora. Claro que também, assim como o Atlético Paranaense, é um time que eu tenho total confiança de que se tiver que ir para o jogo da volta para vencer, consegue o resultado. Mas é um jogo sempre muito difícil, né? O Flamengo joga hoje, o Flamengo tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, né? Joga fora de casa contra o Emelec, né? Assim como o Internacional joga contra o Nacional do Uruguai fora de casa. Os dois times jogam em casa, a diferença é o momento dos dois times. O Internacional vem de uma classificação é, nos pênaltis para cima do Palmeiras na Copa do Brasil, tá com confiança lá em cima. O Flamengo vem de uma eliminação nos pênaltis em casa, tá com confiança lá embaixo. Então, claro, o Flamengo já deu mostra de que
são águas passadas, que já se recuperou, empatou com o Corinthians, né? Foi guerreiro, brigaram por esse empate na Arena do Corinthians. Eu acho que mostrou que conseguiu virar a página, mas claro, isso sempre fica na cabeça do atleta, isso sempre tira um pouco de confiança, o torcedor pega no pé, então é uma parada dura. O Flamengo precisa, Flamengo, tanto Flamengo quanto Internacional, é o que eu falei aqui de Palmeiras e Cruzeiro. Precisa ir para esse jogo para pelo menos empatar, porque aí fazer o jogo em casa fica um pouco mais tranquilo. Claro que pro Flamengo, eu acho que de certa forma vai viver um fantasma. Jogar em casa mais uma vez precisa fazer valer a força do Maracanã. O Flamengo não conseguiu fazer isso valer no jogo contra o Atlético Paranaense. Precisa fazer isso na Libertadores. Por isso que eu estou falando. É, é interessante pro Flamengo. Pô, estamos fora de casa. Vamos jogar solto, cara. Vamos jogar para ganhar. Porque aí a gente joga em casa, mais tranquilo, sem pressão da torcida, sem pressão para ganhar, né? Porque pode jogar para empatar, para conseguir para se classificar. Então, eu acho que é interessante para o Flamengo, muito mais que para o Internacional. É muito mais interessante para o Flamengo jogar pela vitória, né? Terminar com uma vitória de um gol pelo menos, porque para o jogo da volta, se vier com um empate no bolso, tudo bem. É um resultado interessante, é um resultado que facilita um pouco a vida, mas complica um pouco, porque por toda a questão dessa eliminação recente, você revive um fantasma e isso na cabeça do jogador é muito ruim, tá? Isso influencia, isso traz uma moral negativa. O Flamengo, que diga-se de passagem aí, confirmou a contratação do Felipe Luiz, né, lateral esquerdo da seleção. Que timaço que montou o Flamengo, cara. Eu acho que eu sempre disse aqui, cara, eu sou muito a favor desse momento que vive o Flamengo e o Palmeiras financeiramente, né? Dois times que têm muito dinheiro, conseguem contratar grandes jogadores, montam elencos milionários. É claro que ser eliminado tem toda a questão da zoação. Eu acho que isso faz parte do futebol, você tirar sarro do time adversário e tal, mas eu sou totalmente contra aquelas pessoas que é, fazem de maldade, sabe? Ah, investimento para nada, sabe? Para investimento jogado fora. Eu acho que esse é o momento, cara, que tem que servir de exemplo para os outros clubes, porque aí fica aquele monte de gente. Ah, Champions League é o melhor campeonato, o melhor futebol está na Europa, e o futebol brasileiro é uma porcaria. Cara, o futebol brasileiro é uma porcaria porque os clubes não têm condições de investir. E aí quando surge alguns clubes, como o Flamengo, como o Palmeiras, o próprio São Paulo investiu muito bem, o Grêmio também está conseguindo investir legal. Quando surgem esses clubes, aparecem aqueles críticos que torcem contra, aquela galera que, os antes, né, que torcem contra, torcem para tudo dar errado, e aí, cara, investimento que é jogado fora realmente, e todo esse bom momento que vive os clubes pode ir por água abaixo, né? E a gente já viu isso ao longo dos anos, né? Diga-se, o Corinthians, por exemplo, viveu uma era de ouro aí na época que veio o Carlitos Tevez, né? Até hoje a maior contratação do futebol brasileiro, né? Fazendo conversões inflacionárias aí, até hoje a maior contratação do futebol brasileiro. Mas quanta gente não torceu contra, né? O que trouxe de dívida para o Corinthians, claro que todo esse investimento tem que ser feito de forma consciente, mas eu acho que quando acontece, tem que ser valorizado, porque isso é a única forma do futebol brasileiro bater de frente com o futebol europeu. Por isso que eu falo, eu acho isso muito legal. Eu acho que a questão do clubismo é legal, cara, rivalidade, tirar sarro do adversário, mas não torcer contra, né? Não torcer para que o investimento dê errado, porque essa é uma nova era, né? Uma vez que o investimento se confirme, né, os outros clubes vão se espelhar, vão buscar um aporte financeiro bacana, vão crescer junto. Então todo mundo tem a ganhar com isso e o Brasil volta a ser competitivo no cenário internacional. Claro que nunca vai dar competir frente a frente com a Europa, mas você vê, o Flamengo conseguiu trazer grandes jogadores. O Rafinha, lateral direito, um cara que muito provavelmente tem espaço em clubes europeus, no mercado chinês para ganhar uma grana milionária. O próprio Felipe Luiz também, e o Flamengo conseguiu trazer. Então acho que isso é interessante para o futebol brasileiro. Mostra que o futebol brasileiro é capaz, sim,
não de bater de frente diretamente, porque ninguém tem condições de contratar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, mas consegue sim trazer grandes jogadores, tirar esses caras da Europa. Então eu acho que isso é interessante e isso é bacana. Claro que estou entrando numa outra discussão, não vou me estender, mas eu acho que fica aí, pelo menos a minha torcida, para que dê certo, né? Se não o título, mas que vá longe, que consiga um bom resultado, que justifique o revestimento. Ó, este ano a gente fez muito mais que no ano passado. Para o ano que vem, a possibilidade de título aumenta ainda mais. Então, fica a minha torcida, porque esses clubes que estão se planejando, não só questão financeira, mas que estão se planejando, como é o caso do Atlético Paranaense, que não tem tanta grana para investir, então acredita num planejamento muito bem feito. Então não é só a questão da grana, do investimento. Eu acho que conta muito o planejamento. O Flamengo sofre muito pela questão do planejamento. O investimento tem grana, legal, bacana, mas não sabe se planejar, não sabe manter um, 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 uma comissão técnica por muito tempo. Diferente do Atlético Paranaense, diferente do Cruzeiro, diferente do Grêmio. Times que têm muito menos dinheiro para investir do que o Flamengo, por exemplo, mas que confiam num planejamento muito bem feito e vem colhendo bons frutos, né? Muito mais que o próprio Flamengo. Então eu acho que são dois pontos legais e são dois pontos que tem que servir de exemplo, porque o planejamento traz resultado e os resultados trazem os investidores, trazem os patrocinadores. Então fica aí a minha torcida mesmo, cara. Assim, eu não torço contra, claro, rivalidade é sempre legal, a gente tira sarro uma vez ou outra, mas eu acho que torcer contra isso é torcer contra o futebol brasileiro. E aí a gente vai viver um outro ciclo, uma nova era falando de pagando pau pro futebol europeu, porque lá se joga o melhor futebol do mundo, porque lá estão os melhores jogadores do mundo, enfim. Eu acho que a gente tem que apoiar, cara, tem que acreditar, claro. Eu imagino, torcedor palmeirense não vai torcer pro corintiano não vai torcer pro palmeirense e assim vice-versa. O torcedor do Grêmio não vai torcer pro Internacional, mas não estou falando para torcer, né? Uma coisa é apoiar, cara. Cara, isso é muito legal o que está acontecendo, é uma boa fase, é um bom momento para o futebol brasileiro esse momento, né? Cada vez mais clubes conseguindo é, apostar num planejamento legal, conseguir mais grana, comprar novos jogadores. Então eu acho que isso é um momento muito bacana e é muito legal. E amanhã a gente está de volta para comentar esses jogos de quarta da Libertadores. Isso aí, me estendi demais, galera. Fica o meu convite sempre, né? Comenta aí embaixo, não gostou de alguma coisa, comi bola em alguma coisa, comenta, quer que eu fale de outro campeonato, é isso aí. Tamo junto para discutir. Valeu, um forte abraço e até a próxima.